Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Para quem ainda não entrou, mas está entrando. Acho que só tem nós duas por enquanto. Ó, acabaram de avisar aqui, tá vendo? Ah, tô. Acabaram de avisar. Ah, já tem gente entrando aqui, ó. Oiê, tudo bom? Oi. Falta um minutinho e daqui um minuto a gente chama a Natália. Hoje a gente vai conversar com a Natália Borges Polesso. Boa noite. Boa noite. Oi! Axé, meninas, axé. Axé. Ai, que legal falar axé, Axé é né? gostoso falar, né? Ai, Vamos falar de novo? axé. Axé. A gente podia adotar aqui em São Paulo falar axé. É Acho que é melhor do legal. que... Lá em Campinas fala ó, sabia? Falar ó. Ó. Que ó. Verdade. É que ó, né? Legal, Boa ó, também. Mas ó noite. também é legal, bonitinho. Boa noite. A Bahia! Oi, Bahia! Oh, da É Bahia! da Bahia, Beijão! ué. Ela tá falando axé porque ela é da Bahia. É, mas é porque Deduzi. agora ela falou aqui. Deduzi. Axé! Ah, tá gravada. Tá gravada. A gente grava, sempre tá gravada. Sim. A minha mãe. Oi, mãe. Sempre fica gravada. E se vocês quiserem ouvir as outras, desde o ano passado, é só descer, que vocês vão ouvir muita gente legal. Muitas A gente escritoras, entrevistou muita escritores. gente, né? Entrevistamos muitas pessoas. Feira de Santana, demais. Eu vou Demais. chamar a... A gente, inclusive, Cláudia, entrevistou Itamar, que é aí da Bahia. Itamar Vieira Júnior. Ai, é verdade. Chamar pra gravar. Firme, Clara, firme. Oi, Oi, Natália. Natália, tudo bom? Oi, gurias, tudo bem? Gurias, que delícia. Olha, Natália, a gente tá falando aqui com a seguidora nossa aqui que tá nos assistindo, que é da Bahia. Ela falou axé. E você aí Muito disse que fala axé. gurias. Olha que bonitinho. É, a gente, Muito bom, na né? verdade, que o Brasil todo Gente, esteja a Daniela me obrigou a tomar num copo bonito. Eu tava num copo aqui super de horroroso. Ela toma um copo de plástico. Eu não plástico, aguento. pela adormecida. Ela mandou eu botar no Olha, copo olha que bonito. lindo. Olha, Natália. Não, mas ela é chique. Eu tô tomando um chá com leite, tipo Earl Grey Tea. Ela é gaúcha. Tá bonito Sabe esse das chá. coisas. Eu tô botei no, um pouquinho de leite. no café e na água pra dar uma balanceada. Café, né? Eu parei Você de toma tomar café de noite? Não com frequência, mas hoje eu acho que precisava. Ah, Carecia hoje. entendi. Foi um dia Então, cheio. eu parei de tomar café. Bom, bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. Por aceitar estar aqui dentro da Livraria Mandarina, que fica aqui em São Paulo, mas está perto de todo mundo. Eu vou começar falando de você, né? A Natália é gaúcha, nasceu em Caxias do Sul, doutora em Teoria da Literatura, escritora, tradutora, pela PUC, né? PUC Rio Grande do Sul. Eu não sei se foi o primeiro, mas o primeiro, aqui consta que em 2013, o Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente foi o primeiro livro que você publicou, que ganhou o Isso. prêmio Açorianos. Depois Amora, em 2015, que ganhou Ai, o que prêmio maravilha. Jabuti. Também são contos. E Pela Dublinense. pela editora Dublinense. E ele ganhou o prêmio Jabuti em 2016. 2 prêmios, né? Escolha do leitor e contos. Isso, eu tenho recortes aqui pra mostrar. Que é Ai, o que primeiro. bom! A gente não tem, ainda bem que você teve. Já, mas agora a gente não tem. Ele saiu pela Dublinense também depois. Que bom que você tem. Depois Controle, 2016, que é esse romance que a gente vai falar junto com outros. E Corpos Secos, 2020, a gente logo mais vai querer entender sobre ele. A gente tem, mas a gente também quer falar. Sim, sim. Que é uma coletânea, né? De vários autores, né? Na verdade, ele é um romance só, mas escrito por 4 autores. Então a tá. gente queria entender, tá vendo? Tá, Agora ela aquele tá capa antecipando. vermelha, né? Aquele... Ela tá antecipando. Bom, eu queria começar também falando sobre algo que para mim, para nós, foi
incrível saber que em 2017 você foi selecionada pela chama Vou Postar 39, é isso mesmo? Isso. É uma lista. É uma lista que reúne 39 autores, né? Não, Isso. 39 autores latino-americanos, mais promissores. E com menos Até de 40 anos. Isso aí. No AI Festival, né? É isso. Isso aí. E isso foi incrível, porque você vendeu, assim, muito, mais de 10 mil cópias. A Amora é um dos 44 livros que vem mudando o cenário LGBT lá nos Estados Unidos. Foi o clube de leitura da Ofra Magazine, adotou. Então, assim, eu penso que essa versão inglesa e tudo isso, queria que você começasse falando, acho que sobre a Amora, porque a Amora te trouxe protagonista, e essa mulher incrível que foi lá e arrebentou no Jabuti, desconhecida, que ninguém falava teu nome, ficava aquela coisa de que super, sabe, super autora, escritora, que desbancou vários homens. Eu queria que você falasse um pouco como foi isso, como foi essa sensação. E parabéns! Ô, gente, obrigada. Que apresentação generosa. Estou me sentindo aqui muito chique. Acho que a minha caneca tá até... Precisava estar com uma taça aqui agora. Tinha que ter um copo da Daniela. Então, o Amora, ele é um livro que ele foi lançado em 2015, como vocês já disseram, né? E ele vem tendo uma caminhada, assim, muito boa. Ele foi um livro bastante... A gente sabe que a realidade dos autores brasileiros, assim, não é sair com um monte de cópias, né? Vender um monte de cópias. Então, a primeira tiragem dele, antes do prêmio, ela já tinha saído muito bem. Uma tiragem pequena pequena não, né? Mas, assim, comparando com outros lugares, mas de 1.000 livros. E quando veio o prêmio... O Jabuti é uma grande vitrine, né? E aí tu acaba aparecendo não só no Brasil, mas isso acaba te jogando em lugares que te permitem outros contratos e outros contatos. E o Bogotá 39 veio também por causa do Jabuti, né? Por causa dessa vitrine. E o Amora foi indo, assim, por essas trilhas, por esses caminhos. Realmente, assim, depois do Amora, eu posso dizer que a literatura me fez viajar pelo mundo, não metaforicamente, assim, me fez viajar mesmo, porque com o Amora eu fui até a China, né? Eu fui para um festival em Macau chamado Rota das Letras. Então, ele realmente, assim, é um livro que tem um caminho muito bonito e que se mantém, assim, ele se mantém numa venda constante, digamos assim, as leitoras sempre interessadas, a repercussão, enfim, na verdade, quando ele ganhou o prêmio, a repercussão nem foi tanto assim nos grandes veículos midiáticos, assim, mas sempre tem um vídeo, uma resenha, alguma coisa. Olha, é difícil o dia que eu não tenha uma marcação do Amora no meu Instagram para eu repostar uma mensagem. É meio que diário, assim, desde que ele foi lançado. E agora nos Estados Unidos e no Reino Unido vem tendo uma resposta boa também. Eu tenho participado de alguns clubes de leitura lá e a leitura também faz sentido em outro lugar. As pessoas se identificam. Então, para mim eu sou muito grata assim pelo caminho que ele vem tendo. Para mim é uma coisa muito muito fantástica mesmo assim a história que o Amora vem fazendo. E em relação... Podemos falar de controle também? Eu estava só... Você falou delas, né? Elas leem, daí começou a me virar aqui na cabeça. Você tem... a idade... Quem lê o Amora? O público você acha que é muito mais mulher, é isso? Você falou elas leem e eu fiquei com isso. Eu acho que é muito mais. É claro que eu recebo também bastante comentários e resenhas queridas e marcações de leitores, né? De homens. Mas ele é mais lido por mulheres mesmo, assim, que eu recebo mais de marcações e tal, e retornos e resenhas, mais feito por mulheres mesmo, assim. O controle
também, mas não tanto quanto a Amora, eu acho. Mas sim. É um público mais geral, o Controle. Eu acho que sim. Talvez porque é romance, né? Porque a Amora são contos pequenos e sempre mulheres e esses fragmentos humanos e muito amorosos, essa ternura, generosidade e os assuntos muito amor, relação, né? Não sei porquê, mas parece, não deveria, mas parece que esse tipo de tema as mulheres gostam mais, mas sei lá. Eu só perguntei porque a gente é livreira e a gente tem essa curiosidade. Sim. Tem um indicador, né, às vezes, que acontece mais procura, né? Eu acho que pode ser uma procura maior, talvez pelo título, talvez pela sinopse, né? Pelo que vem nos paratextos do livro, né? Talvez atraia mais o público de mulheres mesmo. Mas, né, é um livro, né? É um livro para todos, para todos. Eu lembrei até só de eu vou contar isso, que foi um cliente que tem 2 filhas, que ele veio aqui, o Rogério. E daí eu estava mostrando alguns livros, mostrei o Amor, e ele ficou interessado, leu um pouco, falou, nossa, preciso levar para as minhas filhas. Eu falei, não, por que você não leva para você e você não lê também? E foi assim, sabe? Pá, eu sou assim. Isso, que bom. Ele leu, voltou aqui e falou, olha, Daniela, você tem razão. O mais importante foi eu ter lido para conversar com as minhas meninas depois, que elas também leram, do que só entregar para elas. Gente. Então, esse é um trabalho nosso também de fazer com que os homens cheguem, né? Exatamente. Mais gente. Por isso eu valorizo muito o trabalho de livreiros e livreiras, gente. Eu acho que vocês são essenciais, assim, são os curadores e as curadoras do que as pessoas leem, né? Vocês estão ali para indicar, para dizer, para escolher o que vem da editora, né? As pessoas às vezes não pensam como que o livro chega, né? Nas livrarias, né? Mas são os livreiros e as livreiras que fazem isso, né? A curadoria, né? A curadoria é totalmente nossa aqui, mas a gente também escuta muito o cliente, sabe, Natália? E até os escritores também, porque, assim, impossível saber de tudo, né? Sim. Então, assim, muitas vezes chega um cliente aqui, você tem um livro tal, a gente não tem. A gente, mas o que é? Por que você quer esse livro? E tal, e a gente, se dependendo do estilo, a gente coloca na curadoria, né? Mas vamos falar de controle também? Vamos. Que controle, só para quem não sabe, semana que vem a gente vai ter um clube de leitura também sobre o livro. Quinta-feira. Na quinta-feira, dia 27, de 8 às 10 da noite, com a Paloma Franca Amorim, que é a nossa mediadora querida. E a gente vai discutir sobre o livro da Natália. Esse livro daqui é um romance, que a personagem principal é a Nanda. E tem uma coisa muito interessante, a gente pode começar por essa parte, Natália, que a gente ficou muito curiosa, a gente conversando sobre o livro, sobre esse trabalho artesão que você fez de encaixar os versos das músicas do New Order nos sentimentos da Nanda, né? No que você queria dizer sobre a Nanda. E como é que foi esse trabalho? Eu sou super fã do New Order. Eu também. É da geração dela. Não, da sua geração dela. Da sua geração dela. Ela tá já colocando em outra geração. É porque a minha geração é da década de 90 para 2000. Eu não sei, eu vou fazer 40 anos em agosto. Parabéns! 40 anos, você nasceu em 81, certo? 81, Então, mas New Order você era criança. Exatamente, só que aí que tá, né? Porque a Nanda, ela nasce também em 80, né? Tá, sim. Como as coisas demoravam mais para chegar aqui, né? E como durava mais, porque não tinha internet, né? Tipo, eu morava numa cidade do interior, então os discos meio que demoravam para chegar. Eu acho que as coisas começaram a andar um pouco mais no ano 2000, né? Que já faz 20 anos também, né? O ano 2000. Ano 2000 faz. É um livro bem geracional, porque eu me vi total no livro. É muito minha geração, muito, muito. É uma minha geração também. Ela é mais nova. A nossa geração é quase igual. Porque eu acho que é isso. Ele pega um pouco, assim, do pessoal que já mais adolescente, que ouvia New Order, e que depois o pessoal dos anos 90 também foi ouvir essas bandas, né? Pet Shop Boys, New Order e toda essa... E eu acho que... Natália, só um parênteses aqui. Nossa geração é a mesma, tá?
A minha caçulinha aqui. Não, mas é a mesma. Ela é 6 anos mais velha que eu, só. Da mesma geração. Mas, assim, foi muito bom, porque a gente já era adulta, assim, é jovem adulta, né? Quando eu tinha New Order. E foi muito gostoso aproveitar. Então, queria que você contasse um pouco sobre esse trabalho, assim, para a gente parecer um trabalho artesanal de encaixe. Não sei como é que você fez. Você primeiro ouviu a música, depois trouxe a letra. Como é que foi? Que bonito tu dizer isso, de que foi artesanal, porque é um pouco isso, assim, né? Não é uma coisa, não foi uma coisa que foi colada depois, né? Que foi acoplada depois, foi algo que primeiro que eu escutei muita música ouvindo, tem uma playlist, né, no Spotify que eu usei para escrever o livro e que tem as músicas que aparecem ali, não só do New Order, né? Então tinha uma certa ambiência que é dada também pelo título dos capítulos, né, que são títulos de álbuns ou de músicas. Então tinha uma ambiência do sentimento que estava por essa música e tinha algo da letra ali. As músicas do New Order, elas são meio melancólicas, né? Acho que o Joy Division é mais melancólico, mas o New Order ainda arrastou um pouco, mesmo tendo sintetizadores, as coisas, ele arrastou um pouco da melancolia, eu acho, né? E eu acho que o Controle, ele é um livro, assim, meio melancólico, né? Meio... a Nana fica com esse sentimento, né? De querer uma coisa que ela não sabe muito bem dizer, né? A forma que tem. Eu acho que talvez as músicas do New Order... meio que, primeiro que elas revestem essa atmosfera do livro por completo, né? Que eu acho que é mais a atmosfera que a personagem cria, né? Porque ela que narra, é a linguagem dela, ela tentando se compreender. E aí as músicas, elas foram um pouco isso, assim, né? O que naquele momento faria sentido, às vezes como letra, mas acho que mais principalmente assim como letra, né? Porque as coisas se encaixam, né? Mas eu também queria que fizesse sentido se a pessoa não soubesse inglês e pulasse aquela parte. Então ele também faz sentido assim, né? Perde-se uma camada, perde-se, mas ele continua tendo sentido. E um pouco dessa melancolia geral, dessa atmosfera geral das músicas, né? Claro, tem músicas mais alegres e tal, mas tem momentos, né? Sim. Tem uma pergunta. Deixa eu... não vai dar para ver, porque eu queria mostrar como é que você coloca, mas não dá para enxergar. Dá um exemplo aqui, né? Como é o inglês, né? Que assim, para quem não lê o livro, é só para saber que a Nanda está narrando ali e de repente vem uma frase, um verso de uma letra de uma banda dali do final da década de 80, início de 90. E fica muito legal. E acho que tem tudo a ver isso que você falou. A Paloma deu uma dica muito boa, Natália. Não sei se você já ouviu isso. Eu li o que a Paloma escreveu, achei fantástico. Achei fantástico, mas eu já tinha acabado de ler o livro. Assim, quer dizer, eu estava lá no finalzinho, eu fiz um pouquinho no finalzinho, mas aí, enfim, não tive essa experiência. Que é escutar junto. Que é escutar junto, né? Que você ganha uma outra camada, uma outra dimensão. Então, quem for ler... Controle, a gente pode colocar aqui, quando a gente for fazer o clube de leitura, a gente coloca a Natália podia dar essa lista do Spotify. Eu mando a playlist para vocês, eu mando para vocês. A gente compartilha com o pessoal aqui, porque quem quiser ler, fica muito gostoso, muito interessante ler com a música. Porque aí, isso você pensou, porque aí é misturar duas artes, né? Literatura e música. Tudo bem que a letra da música é literatura também, né? Que o diga Bob Dylan, mas mas assim, você está misturando duas artes, né? Vamos só, junto disso que a Rô falou, a Thaís pergunta: você cogitou inserir a tradução dos trechos de música no livro? Deixar apenas em inglês foi proposital? Duas coisas, né? Uma delas em todos os momentos que tem as músicas no texto, né? É porque ela tá ouvindo, né? Ou ela tá de fone, ou ela botou a música para ouvir, porque ela tem sempre esse recurso, né? De ir lá, ou ela tá pesquisando alguma coisa na internet. Então, ela, né, todo momento que aparece a música está de fato tocando na narrativa, né? Ou tá tocando na cabeça da personagem, ou tá pensando na música, ou tá tocando. Então tem isso, que é algo importante, né? Não é
Não é só uma ambiência também, ela está lá na cena, Na né? história, né? Na cena. É. E aí não faria sentido traduzir, né? É claro que eu pensei em colocar as traduções e a gente conversou muito eu e minha editora, né? Porque eu pensei, será que não vai ser impeditivo? Mas como o texto faz sentido total sem, né, que a pessoa lesse, e também fica fácil procurar o que significa, a gente achou que ia ficar excessivo botar uma nota ou botar no final, né? E também tem uma questão de direitos aí que a gente ia ter que ver e enfrentar também. Então, a gente preferiu deixar assim como tá. Ah, mas com o inglês você não tem a questão dos direitos? Quando está em inglês? Não, não sei como é que isso ia funcionar, na verdade. Porque acho que não tem. Não sei, na verdade. Acho que não tem. Acho que não teria problema, mas também a gente não quis arriscar, né? Entendi, entendi. Eu queria saber uma coisa. Você falou do fone agora, o fone de ouvido. Faz muito sentido isso do fone, porque ela tá dentro da cabeça dela, né? Dela ir, Vai para uma outra dimensão, ir né? para uma dimensão que é fora, que é só dela, que é dentro, né? Eu achei super, super legal isso dela ter o fone de ouvido. E a outra coisa que eu queria te perguntar, dentro disso, tem a ver com isso, o fone de ouvido, ela entrar para o mundo dela, porque é um mundo que meio que despedaça, que ela leva um susto, descontrola. Ela começa a ser controlada, né, pelos pais, porque eles descobrem que ela tem epilepsia, isso já é dado desde o início. Uhum. E dentro desse mundo controlado, ela tá sempre sozinha e ela não consegue, ela não sabe. A gente quando tá lendo, não lê quando ela começa a ter as crises, né? Porque é ela sozinha, é isso mesmo, né? Ela tá. Você nunca aparece o que acontece com ela. Ela mesma, ela falando, olha, o que aconteceu, ela some, daí ela tem uma crise, daí ela volta. Uhum. E você pesquisou isso, a epilepsia? Como é que foi esse processo de trazer essa doença? Uhum. Sim, uma das coisas que eu não queria, e aí por isso também a escolha de narrar em primeira pessoa, né? A Nanda que se narra, eu não queria eu não queria ter uma cena que expusesse assim uma pessoa tendo uma crise epiléptica, né? Não era a intenção. Mas me interessava que a personagem também tivesse essa complexidade, né, nela. E não só a complexidade de lidar com a crise, mas a complexidade de tentar criar, porque ela cria muitas metáforas para tentar dizer o que ela está sentindo, né? E assim, no início do livro ela tem ali 13, 14 anos, depois ela vai ter 30, né? 34. 34. Então, essa linguagem ela vai mudando, né? Ao longo do livro, né? Vai se modificando, ela vai ficando mais complexa, mas sempre tem esse. Sempre tem. Adorei o comentário ali. É verdade, o colar é bem bonito mesmo. Obrigada. Sempre tem essa ideia de que ela está atrás de uma suposta normalidade, né? Ela precisa, e isso é dado pelos amigos, pelos colegas, né? Que estão ali nas suas vidas, que estão andando com as suas vidas, e ela sente que ela está sempre meio que tangenciando aquilo, né? Então, ela cria vários modos de fuga, né? E um deles é com a música, né? Um deles é com os fones de ouvido, um deles é tentando buscar esse mundo, porque é um livro muito interior, né? Ela tá ali se narrando, ela tá tentando se compreender. Então, a hora que vem a música com o fone, por exemplo, é um momento que ela tá pensando nela, né? E a saída de... Ela não poderia nunca narrar uma crise, porque nessa hora ela tá apagada, né? Enfim. Então eu criei esse dispositivo do desculpa, né? Que ela volta da crise sempre se desculpando. Então a gente sabe que toda vez que tem um me desculpe no livro é porque ela voltou de uma crise, né? E sobre a pesquisa sobre epilepsia, sim, eu pesquisei bastante, tanto sobre epilepsia, né? Em artigos científicos, conversei com médicos e tudo mais. Só que isso não me ajudaria
muito a compor a personagem, porque a Nanda em si não sabia muito sobre epilepsia. Então, o que eu fiz, né? Eu comecei a seguir pessoas com epilepsia, ver. Tem muitas pessoas que têm canais do YouTube que falam da sua vida, como é que é a sua vida, quais são as dificuldades. Então, para mim, isso foi a pesquisa melhor, assim, né? Seguir a Epilepsy Foundation, seguir no Instagram mesmo pessoas que têm epilepsia e como elas lidam, e como elas são autônomas, e como elas conseguem. Porque eu não queria criar uma história sobre a epilepsia ou sobre uma pessoa epilética. Eu queria criar a Nanda, a Maria Fernanda, inclusive hoje é aniversário da Maria Fernanda, hoje é 19 de maio. Maria Fernanda está fazendo 41 anos hoje. Nossa, Parabéns, Nanda! E a gente nem sabia! Pois, eu fui avisada por uma amiga minha, tem no capítulo 2, no capítulo 2 não, Tem no a data capítulo... certinha, não me lembro agora. Nossa, e olha aqui, que a ó, gente nem sabia. Tá no vendo? dia... É pra parabenizá-la aqui. o aniversário, no dia 18 de maio de 1980, por conta de um desalento, o Ian Curtis morre, né? E daí no dia seguinte ela nasce, então é hoje mesmo. Gente, que máximo! Que legal, live no dia da Fortuito, né? Fortuito. Muito bom. Ela é taurina. Ela é Taurina, Nanda Taurina. Mas assim, é isso, vai. a pesquisa maior foi essa, assim, de um pouco tentar entender, tentar estar em contato, estar perto de diversas pessoas com epilepsia, através da Fundação da Epilepsia, ou Epilepsy Foundation, para poder compor uma personagem, né, que a gente sabe que uma não representa todas, né? Mas para poder compor uma personagem que fosse verossímil, né? Sim. Na concepção do livro, o que você estava querendo escrever mais, então? Era essa personagem que fica num limbo durante algum tempo? Porque, assim, nesse processo você chegou na epilepsia, mas você partiu de algum lugar, né? Você partiu de algum lugar do que você queria falar. Na verdade foi o contrário mesmo, porque esse livro ele foi a princípio ele foi um convite, né? Ele foi um convite de uma outra editora, nem foi da companhia, para lançar uma coleção de romances que tinham a ver com música. E aí eles tinham lá algumas bandas, e me disseram para escolher. Eu escolhi o New Order. E então, na verdade, assim que eu escolhi o New Order, eu pensei no Joy Division e pensei na figura do Ian Curtis, né? Que então estava de aniversário ontem, né? No caso. Na figura do Ian Curtis, que foi esse jovem super artístico, controverso e que morreu tão cedo, né? Então, em primeiro lugar, veio a epilepsia, porque em primeiro lugar, digamos assim, o esboço da Nanda era o Ian Curtis. O esboço da Nanda era essa pessoa. E só que uma coisa que eu queria um livro que fosse assim, essa personagem, ela tem epilepsia, ela vai ter as suas questões, os seus outros problemas, as suas questões com a sexualidade, mas ao contrário, né, do que aconteceu com o Ian, que se suicidou, que não aguentou, enfim, o peso dos seus problemas e tal, infelizmente, eu queria um livro que jogasse a Nanda para a vida, né? Então esse livro ele é sobre um impulso de vida. Então, para mim, essas eram as duas coisas centrais. Assim, como que eu ia escrever sobre não estar dentro da normalidade, não estar dentro do que se espera como desenvolvimento humano e tal, essas cobranças, tanto do externo quanto de nós mesmos, né? Como que isso aconteceria, e ao mesmo tempo como que seria uma pessoa desejosa de vida, assim, né? Porque ela o tempo todo quer fazer as coisas e ela não consegue, até que não vou dar spoilers, né? É isso, por isso o nome também, Controle, que também é o nome do documentário sobre a vida do Ian Curtis, né? Que é Controle. Eu acho que você falou isso no livro, ou eu li em algum lugar? Não me lembro. Acho que não falou, eu não. acho que eu li, então. Eu li, eu fui ver alguma coisa sobre ele e li, verdade. Pode ser, eu não me lembro. E tem um descontrole dele também, né? Porque ele se mata, né? Então tem isso. Tem
o descontrole das crises, o descontrole. Tem sempre essa dualidade, né? Porque tem o controle também do equilíbrio da bicicleta e o descontrole, o desequilíbrio. Então, sempre trabalho nessa gangorra, assim, eu acho, né? E o início e o fim são quedas, né? São duas quedas. Isso. Isso é muito interessante. Eu terminei o livro, voltei correndo pro começo. Falei, nossa, ela caiu, foi aqui que ela caiu, voltei tudo. Muito, muito bem feito. Eu adorei. E assim, o que é interessante é que no início do livro a personagem é super moleca, né? É super agitada. E que a doença meio que coloca ela num limbo por medo dos pais e medo dela também, medo dos amigos. Esse medo contagia todo mundo, né? E ficam ali, sei lá, 20 anos de limbo que depois é desconstruído, né? Que ela começa a ver que é possível, que não tem tantas amarras assim nessa doença. Ela fica vendo a vida dos outros, né? E aí, quando ela resolve ir para a vida, né? Que ela vai para aquele show. A gente não pode contar tudo. Não, só tô falando por alto. Que a Natália tá falando, é um impulso para a vida, Sim. né? Que é tipo, tirar essas amarras que estavam ali, prendendo ela nesse limbo, nesse lugar do nada. Né? E é muito legal isso da bicicleta, né? Não sei, porque eu quando vejo bicicleta hoje em dia, eu lembro dela, você acredita? Ah, é? Juro, me vem isso da bicicleta, porque você tem que equilibrar, você tem que ser rápida, você vai, eu adoro andar de bike. E me pegou muito isso de ser a bicicleta. Cair da bicicleta, depois levantar da bicicleta, depois ir para a bicicleta, cair de novo, enfim. A bicicleta com esse impulso, e realmente você tem que ficar correndo, porque senão ela cai, né? Um equilíbrio desequilibrado. É muito legal o cíclico da bicicleta, o circular. E aí, sim, tinha todas essas coisas que eu queria que estivessem de alguma maneira no livro, inclusive no ritmo. Porque no início meio que pega no tranco. Aquele capítulo primeiro, o Desordem, ele é todo fragmentado, com um monte de lembranças que vão estar no livro e que não vão estar no livro exatamente naquele ponto. Então, por exemplo, para atravessar aquele primeiro capítulo, a pessoa fica meio assim, né? Puxa, mas depois ele tem um ritmo assim que vai, e depois é meio que desce a ladeira sem freios até chegar ali naquela queda que vai te levar de novo. Então tem esse trabalho do ciclo, do rítmico e tal, na construção da narrativa também. Que tem a ver com isso que a gente acabou de falar do personagem, dos momentos do personagem, né? Então, o bike cross no início, depois ela meio no limbo ali, que fica uma coisa meio assim, né? Uma narrativa mais linear, e depois tem esse momento do final, que é mais eufórico, assim. Só para falar aqui, a Paula perguntou sobre por que escolher epilepsia, acho que a Natália já respondeu, né? Sim. Então, meu pedido da mandarina acabou de chegar. Olha que beleza, Cláudia! Que bom! Que bom, chegou agora, tá vendo? Aonde? Vamos falar na Bahia. Bahia, gente. Interior da Bahia. No Brasil todo, só para vocês saberem. Podemos mandar para você também. Não, mandamos para a Suíça. Que bom, gente. A Natália mandou para a Suíça outro dia. Coisa Uau, chique. Chiquérrima, né? Muito chique para a Suíça. Eu ia pensar uma coisa que está me atrapalhando, Daniela. Você falou que uma coisa atrapalhando a dona Roberta aqui. Você imagina como que é o trabalho de nós duas? Quando entra um coitado de um cliente aqui e a gente não para de falar. Eu com esse meu jeito, ela com o jeito dela. E a pessoa fica assim. Tipo, a pessoa pelada, né? No mínimo, ele vai levar ela ou ele vai levar 2 livros. Vai levar um meu no dela. Assim que é bom. E aí a gente manda o controle para ele também, sabe? A gente está sugerindo bastante. Mas eu ia fazer uma pergunta que me falhou agora, Dani. Agora, já que a gente está aqui falando e já estamos no meio, só para lembrar quem escutou, mas falar de novo, Controle vai ser o próximo livro do Clube de Leitura, quinta-feira que vem, dia 27. Nossa mediadora queridíssima, Paloma Franca Amorim. E, Natália, você está convidadíssima também. Maravilha. Você participar, ia ser o máximo, se você quiser, né? Vamos combinar lá no e-mail. E ela vai falar sobre seu trabalho de tradutora. Então, a Natália também tem um trabalho grande de tradução, que aí a gente tem o livro que ela traduziu há pouco para a Editora Instante, que foi Amei esse livro. musical.
E então, foi até o Silvio lembrou hoje para a gente assim: ai, você vai fazer live, então a Natália fala do livro, não sei o quê. E então tá aqui, é um livro que a Editora Estante lançou agora em abril, final de abril, se não me engano, foi há pouco tempo. Foi há pouco tempo. A gente tem aqui na Mandarina e foi traduzido por Natália do inglês, né? Uhum. E aí queria saber um pouquinho como é que foi esse trabalho, como é que é o trabalho de tradutora junto com o trabalho de escritora? Então, eu sou multitarefa, eu acho, né? Porque ser escritora, o escritor no Brasil também a gente precisa fazer várias outras coisas, né? Eu tenho um trabalho de pesquisadora, né? Uma carreira acadêmica também, assim, dentro da teoria da literatura, mas tenho esses outros trabalhos de escritora que nem sempre estão envolvidos com um projeto de livro, né? Agora, por exemplo, eu entreguei um livro no ano passado, então estou esperando ele ser publicado, estou só fazendo outras coisas paralelas, né? E traduzindo. Peraí. Você falou uma coisa muito importante. Qual o livro? Qual editora? Vamos falar Pode depois. contar? Pode, depois a gente pode falar sobre. Tá. Vai sair livro novo, sim. Mas deixa eu falar da tradução, senão. Isso aí para jornalista é a notícia. Não, vamos A falar. jornalista aqui é ela. Vamos falar. Só senão eu me perco do trabalho da tradução. Porque eu adoro traduzir. E eu comecei traduzindo. Quer dizer, eu sempre traduzi, porque eu sou professora de inglês, por muitos anos fui professora de inglês, me formei também em inglês. Mas isso não garante que você seja um bom tradutor, né? O que garante que você seja um bom tradutor é uma série de outros fatores também, e também a prática de traduzir. Então, eu sempre traduzia coisas aleatórias, assim, mas de uns anos para cá, acho que de uns 4, 5 anos para cá, é que eu estou traduzindo livros mesmo, né? E esse livro, eu acho que foi um dos mais legais, assim, que eu traduzi nos últimos tempos. Eu amei. Conta pra nós. Juliana, né, que é esse autor, né, é uma pessoa trans não binária. Ele é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Sigam o Instagram, Juliana Delgado Lopera, maravilhoso mesmo. E o livro ele vai contar a história da Francisca, que é essa menina colombiana que vai se mudar com a família, e a família é a avó e a mãe, para Miami. E quem acolhe essa família da igreja. Vocês deram uma travada. Desculpa. Não, tudo bem. É a comunidade da igreja que os acolhe. Então, assim, para traduzir esse livro, primeiro que ele tem várias. Ele é em Spanglish, né? Ela fala. Porque ele tem várias partes que são em espanhol, e um espanhol muito particular, assim, colombiano de Bogotá, assim, gírias e coisas. Então tem até um glossário no final, assim, e essas partes elas ficaram em espanhol mesmo, né? Porque eram coisas muito da fala da personagem, assim. E é um livro que traz, para mim, a narradora é a coisa mais interessante desse livro, que também acho que combina um pouco com a Maria Fernanda, assim, que é essa garota deslocada, né? Essa garota deslocada, no caso da Francisca, deslocada de país, assim, né? Essa migrante deslocada na própria língua. E é muito bom, assim. Tem duas partes de resgate da vida da mãe e da vida da avó. É um livro que vai falar muito sobre mulheres, sobre geração de mulheres, sobre migrações, sobre igreja neopentecostal. É uma pérola, assim, é super complexo. E, claro, vai trazer questões de descoberta e sexualidade. É muito, muito, muito massa, gente. A gente ainda não leu esse, mas foi ótimo, porque você acabou de vender ele pra gente, a gente vai ler. A gente vai ler. Você é uma ótima vendedora. A gente vai ler e vai sugerir cada vez mais aqui, né? Até o Silvio vem aqui amanhã. Não, e essa edição tá massa também, né? Olha essa capa, esse projeto gráfico. É tudo. O livro é isso, gente. Quem fez, eu não me lembro quem foi que fez a capa. Vamos ver quem fez a capa para a gente poder dar o crédito. Uma boa ideia da Paty. Quem sabe vai para o próximo clube. Legal. Pode ser, Paty. Legal. Olha, a capa foi feita por Fabiana Yoshikawa. Tá, é maravilhosa essa capa. Ela é boa, o livro. chamativa, alegre. Com ilustrações da Camila Grey.
Então, ela é uma lata, né, de tipo de refrigerante ou de alguma coisa, soda. E atrás tem o verso da lata também. E tem também essa coisa bem Miami, isso que eu né? ia falar, uma coisa meio kit, assim, né? E é isso o livro, gente. Nossa, é isso. Muito legal, muito legal. E vamos também agora para o lead, então, da história, o próximo livro. Controle-se que ele vai contar o próximo livro. Conta um Então, pouco. ele deve estar para sair agora, talvez no fim do mês ou no início do próximo mês. A gente já começa a fazer as divulgações. Se chama A Extinção das Abelhas. E muito interessante. É um livro que acho que eu levei uns 4 anos escrevendo. Comecei em 2016, eu entreguei ele em 2020 para a editora. Qual E é um livro... Companhia também? Companhia. Vai sair pela Companhia também. E ele é um livro que vai contar a história da Regina, que é essa mulher de 40 anos que apesar de tentar com muita força se ligar, se agarrar às relações que ela tem no mundo e com o mundo e com as pessoas do mundo, o mundo ao seu redor está ruindo, né? O mundo está colapsando, assim. Não exatamente, não é um fim do mundo com meteoro e destruição, é meio fim do mundo que a gente está vivendo e não está percebendo, assim. As coisas vão ruindo e a gente demora para sacar que as coisas estão ruindo até que acontece uma coisa muito grave, assim. Então é um livro que vai falar sobre... Eu acho que é um livro que vai falar muito sobre o agora, assim, infelizmente. Tá aparecendo. Então tem uma pessoa que a Thaís falou assim, ó, tipo hoje em dia. É um livro tipo hoje em dia, assim. Ruindo e veio roendo também, porque a gente tá meio roendo também, né? Tem isso também. E ao mesmo tempo tem a história da Regina e tem a história da mãe dela paralela que acontece há uns anos antes, assim, né? Que é a história da Lupe, assim, né? Que é a mãe dela. Então é meio que essa história paralela, elas não se encontram, mas vai acontecendo. E as duas estão vivendo coisas bem distintas no mundo, assim, em tempos diferentes. E a gente vai tentando compreender, assim, até que acontece uma coisa muito grave com o mundo e com a personagem principal. E aí acontece o colapso, digamos assim, pessoal e coletivo. E aí tem umas experimentações narrativas também aí desse colapso e outras coisas. Em termos de forma da narrativa? Isso, em termos de forma, em termos de como eu escolhi para compor esse narrador, assim, né? Porque quem narra nos primeiros capítulos é a Regina, né? Mas no segundo capítulo quem narra é o colapso, né? A ruína. Então, enfim, é uma experiência, assim, e no terceiro capítulo daí já vem um narrador que está tentando reconstruir algumas coisas. Mas é isso, eu recebi já recebi a capa, logo mais estarei divulgando, tá maravilhosa, e tá uma artista que eu amo. Para junho. Então logo mais tá aqui. Logo mais tá aqui. Eu tô ansiosa já, gente, porque entreguei ano passado, já tô querendo esse livro já na minha mão. Não, e tipo assim, meio que fecha o ciclo, né? Para começar a vir o feedback, né, dos leitores, né? Deve dar uma sensação assim, né? Imagina, mas porque imagina, você fica 4 anos escrevendo um troço, né? Daí você entrega, edita. Puxa, é demorado. Eu queria perguntar isso do seu cotidiano, assim, da sua... Você escreve todo dia? Como é que é? Porque a gente estava comentando que é difícil escrever, né? A gente fez o curso no Instituto Vera Cruz, formação de escritores, mas o escritor, ele tem que sair do mundo, né? Quase. O mundo ativo é uma atividade interior, é muito tempo sozinho, é uma profissão solitária. É uma nanda de fone, né? E como que é o seu... Como que você trabalha todo dia? Você escreve todo dia? Eu trabalho todo dia, né? Mas nem sempre eu tô escrevendo. Eu escrevo todo dia como exercício, né? Nem sempre eu estou engajada em algum projeto
Por exemplo, como eu entreguei A Extinção das Abelhas no ano passado, o que eu fiz esse ano foi, tipo, volta a edição, corrige, mas eu escrevi contos para revistas, eu traduzi. Traduzir também é um experimento que exige bastante, né? Sim. E é Eu sempre escrevi inglês? inglês e francês, Ah, tá. mas eu traduzi o Tituba, Bruxa Negra de Salem. É maravilhoso! Ela traduziu! Tá aí, gente, vocês Você são é muito. demais! Essa foi a minha experiência com a tradução do francês. Não chegou ainda nada, não chegou nada que eu pudesse encaixar de novo, assim, chegou outras coisas, mas eu tive que passar. Mas eu gosto muito de traduzir do francês também. Espero que tenha alguma outra oportunidade em breve. Mas é isso, é tanto trabalho que a gente tem que fazer para se manter, assim, para pagar os boletos, né? Que às vezes não sobra para fazer o que a gente quer. Mas eu escrevo todo dia mesmo como exercício. E, assim, às vezes é um prefácio, às vezes é um ensaio que eu preciso entregar para coisas acadêmicas, às vezes é um conto. Mas é todo dia, assim. E, Natália, a Thaís está perguntando aqui o que você prefere escrever, conto ou romance? Você também escrevia poesia antes, né? Porque eu lembrei agora. Sim. É difícil essa pergunta, porque eu acho que a diferença entre o conto e o romance é o investimento de tempo, assim, e de assiduidade que você vai ter para dispensar numa personagem, numa história, numa composição, né? E do conto, enfim, é outra energia também, né? Eu gosto das duas coisas, eu acho que tem contos e contistas magníficas e magníficos, assim. Eu, nos últimos anos, entrei numa onda de escrever coisas um pouco mais longas, né? Eu até me estranhei, porque o Recortes, que é esse meu primeiro livro, ele tem contos bem curtos, que lembram muito os contos do final do Amora, que são os contos mais poéticos, mais imagéticos, de atmosfera. E mesmo os contos do Amora não são tão longos, né? Não E nos curto. últimos, e nos últimos anos eu tenho tido uma vontade de escrever coisas mais longas, assim. Então, eu não sei dizer o que eu prefiro. Eu acho que eu gosto das duas coisas. É diferente. É diferente. E deve também ter momentos, né? Assim, momentos de escrever Sim. mais. Eu acredito, quando você está escrevendo romance, você consegue escrever um conto ao mesmo tempo? Eu consigo ler, escrever várias coisas ao mesmo Traduzir, fazer tempo. tudo. Sim, eu ouço música, eu canto uma música que eu tô ouvindo e escrevo coisas distintas. Eu não tenho esse problema. Você tem Toca que alguma participar. música? Você toca? Não, eu sou ruim. Meus irmãos tocam, eu Não sou é da ruim. música. Não. Eu A cantava, letra da música. eu já Era... cantei, mas não. Já cantou lá na cama. Cantei em coral, Ai, que legal. Deixa Uma eu ver se tem experiência mais alguma legal. pergunta aqui para a gente não comer bola com Com o nosso a audiência. público. Tem bastante gente aqui que a gente conhece. Demorei um pouquinho. Ah, para depois lá tá no. Mas, gente, olha, a live fica gravada. Muita gente assiste depois, o que é ótimo. É muito mais gostoso agora aqui com a gente, claro. Mas dá para assistir depois. Tem gente que não sabe, né? Fica. Eu gostei da Cláudia que diz aqui: um dia se acorda poeta, no outro contista, sempre romancista. Cadê a Cláudia? Ah, tá Ai, no que final, lindo. é a nossa baianinha. Axé. Um dia se acorda poeta, no outro contista, sempre romancista. Ai, que lindo. Sim, sim. E você não está com nenhum projeto, então, depois agora é a divulgação do livro. Eu tô, né? Eu tô escrevendo, porque depois que eu escrevi Extinção das Abelhas, que é um livro horroroso, um livro triste. É triste? Não, ele não é triste, mas é um livro que eu acho que reflete um pouco o que a gente vem vivendo. É pesado, né? Aí eu falei, eu quero escrever uma coisa bonita. E daí eu comecei a escrever acho que foi no final de 2019, eu comecei a escrever um livro de contos, mas eu acho que ele deve sair só
Porque agora tem a divulgação do livro e tal, mas ele tá indo, assim. É, é um livro de contos que chama, por enquanto, ele se chama Condições Ideais de Navegação para Iniciantes. Ai, que legal. Ai, sabe o que eu lembrei que você falou isso agora? Lembrei que você disse em algum lugar que você adorava mapas. Sim, eu gosto de mapas. Eu sou ruim de mapa. Meu doutorado foi em mapas e cartografias e meu pós-doutorado tem a ver com geografia literária. São coisas que me interessam, assim, mapa, espaço. Eu tenho uma coisa com isso. Só que depois que eu comecei a me interessar por mapas e olhar e tal, não sei o quê, eu virei uma pessoa horrível em ler mapas. Eu não sei por que isso aconteceu. Como assim, uma pessoa horrível em ler mapas? Assim, utilitariamente, sabe? Antes eu era ótima, eu pegava o mapa e dizia, tá, esse aqui, lá, aqui e tal, e não sei o quê. Aí depois eu fui fazer uma parte do meu doutorado de sanduíche com uma bela numa bolsa de estudos em Paris, né? E aí, Paris é uma cidade que as ruas elas dão em becos, né? Dão assim, ela não é normal, não é uma cidade normal que tu anda reto. Tu anda não faz reto, quadrado, né? Não faz quadrado, né? Que nem eu Rio, moro, Rio de Janeiro. Não é eu normal, moro numa cidade que porque é Jogo da Velha. E daí eu virei uma pessoa horrível, assim, me perdia, saía do buraco da estação, assim, não sabia mais para que lado eu tinha que ir. Uma coisa horrorosa. E daí eu virei uma pessoa horrível em ler mapas depois que eu comecei a ler mapas com interesse. Então, explica assim para pessoas. Geografia literária. O que significa isso? Porque assim, você falou tão naturalmente que eu fiz um doc em mapas e cartografia e o pós-doc em geografia literária. E Ai, meu Deus. Daí eu fiquei aqui pensando, será que a Roberta vai perguntar? Eu sou muito burra, sei lá. O que significa isso, Natália? Ai, gente, basicamente assim, na perspectiva que eu estudo, assim, né, a geografia literária ela vai se ocupar em falar de espaços da e na literatura. Então, por exemplo, no meu doutorado eu estudei Porto Alegre. Eu estudei obras desde o final do século XIX até 2013 que mencionassem Porto Alegre. Então, eu fiz esse mapeamento dessas obras e depois eu fiz o mapeamento dos lugares que essas obras mencionavam num mapa de Porto Alegre para saber quais eram os lugares mais mencionados, em que século, onde que aconteciam as coisas e como esses espaços vão se transformando na literatura. Então, isso é uma coisa. Muito legal. É bem legal. Eu gosto, parece uma Não, coisa interessante, porque a gente está acostumado a ler, por exemplo, Machado, a gente lê Machado de Assis em relação ao Rio de Janeiro, né? E meio que você enxerga aquele centro da cidade, né? Então, isso é bacana mesmo. E você fez realmente um histórico de século XIX, 2013, assim, marcando mesmo no mapa? Sim, no final, porque como é sobre cidade mesmo, eu tinha que entender o primeiro livro eu acho que é de 1890 já, porque tinha que ter uma ideia de cidade já, né? Então, por exemplo, esse livro se chama Estricnina, ele também foi escrito por 4 autores, curiosamente. Estricnina, e era sobre um envenenamento que acontecia numa rua lá de Porto Alegre. E esse livro, a cena de abertura dele é uma galera jovem indo assistir a Doma das Camélias no Teatro São Pedro, que é um teatro lá em Porto Alegre. Então tem todo um percurso do que já existia, onde que tinha vida nessa cidade, né, nessa época. Então é muito legal ver. Muito legal. E aí depois, assim, com as outras obras, como que esses lugares eram retratados. Tipo, né, o centro, que era o centro, a vida, né, tudo que acontecia ali. Que depois, lá no início dos anos 2000, anos 90, já não é mais o mesmo, já não era mais tão badalado, as pessoas já começava a se deteriorar. Então você vê um pouco assim a vida da cidade se movendo, né? Nesses romances. E é bem legal. E o meu trabalho de pós-doutorado ele é um pouco diferente, porque eu faço um mapeamento de autoras lésbicas, bissexuais, mulheres cis ou transexuais que se identifiquem como lésbicas ou bissexuais.
E aí o meu interesse é onde estão essas escritoras, né, pelo mundo e especificamente pelo Brasil, por quais editoras elas estão publicando, por onde que esses livros estão saindo. E só que eu achei tanta autora, né? Tem mais de 500 autoras, mais de 3 mil obras. Mas então, isso no mundo todo? Isso no Brasil. No mundo, não, no Brasil tem em torno de 300, mas olha... bastante, né? Mas é porque eu mapeei durante 2 anos, porque se eu continuasse, ia continuar tendo, né? Mas eu precisava fechar o corpus. Qual a editora que você achou mais com esse perfil? Mulheres. Então, na verdade, acontece um problema daí, porque tem editoras específicas, né? Então, por exemplo, aí tem algumas... por exemplo, a Padê Editorial, que é uma editora bem pequena, da Tatiana Nascimento e da Bárbara Ismênia, que é do DF. Tá. É do DF. E eles fazem os livros artesanais e cartoneiros. Elas são as que têm a maior produção. Por quê? Porque elas ganharam um edital e publicaram só. Então tem 50, 30, 35 ou 40 autoras, né? Aí acontece um erro, assim, né? Mas é muito legal. A segunda parte do trabalho daí é pegar algumas dessas que me interessam, né? Mas esse é um trabalho que várias pessoas podem fazer e ver como essas autoras também vão falar dos espaços, porque eu acho que a gente escreve muito com quem a gente é, né? Com o nosso corpo, com o que nos atravessa, com o que a gente sente, como é que a gente habita a cidade, né? Uma mulher vai andar na cidade, vai andar à noite numa cidade diferente de um homem, a gente vai andar diferente em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, na periferia, na minha rua. Então, é um pouco saber como essas autoras vão falar desses espaços, né? Da ocupação desses espaços nos livros. Me interessa isso também. E esses trabalhos podem virar livro, Natália? Ai! Porque é palatável, né? São temas palatáveis. Eu queria muito, assim, só que tem todas as coisas por exemplo, no pós-doc você tem que publicar. Eu publiquei alguns artigos sobre o tema, né? E isso começou a me trazer outras questões, né? Por exemplo, foram tantas produções e tão plurais que eu comecei a ir contra a ideia de temática, né? Porque às vezes as pessoas falam temática gay ou temática lésbica. Mas, na minha pesquisa, eu vejo que isso não existe. Não existe uma temática, porque não existe um conjunto de elementos que vai criar algo que seja parecido para todo mundo, porque é tão plural, né? Então, a discussão começou um pouco a ir por aí. E é claro que eu queria publicar isso em livro, né? Mas o que eu precisei fazer foi publicar os artigos nas revistas, porque nas revistas, né, acadêmicas. E o que eu vou fazer é deixar público esse acervo, né? Com as escritoras e o mapa. E eu vou deixar isso com um acervo lésbico brasileiro e talvez com o Clube Lesbos, a gente ainda vai conversar, para deixar isso público e para tornar isso, por exemplo, algo que seja colaborativo, né? Que cresça mais com colaboração. Sim. Porque enquanto isso está num projeto de universidade, ele precisa ser um pouco cerceado, porque tem a questão do ineditismo, tem um monte de coisa que precisa ser cumprida, e eu termino ele agora, no final do ano. E aí eu posso, enfim, dar o destino que eu quiser depois que eu entregar minhas coisas, né? E eu acho que é legal que isso fique acessível, né? Afinal, uma pesquisa de 4 anos. Sim. Seria ótimo ter um livro também. Só a última perguntinha aqui do Messias. Ele está querendo que você faça esse estudo todo que você fez na Serra Gaúcha. Deixa eu ver. Não vai estudar a geografia da Serra Gaúcha? Cara, Messias, não. Aqui na Serra Gaúcha eu só estudo a geografia se for para estudar o terroir das vinícolas. Das vinícolas. Ai, delícia. Delícia. Muito bom. Vamos lá. Aqui tá friozinho, né? A gente podia estar bebendo uma coisinha. Tô tomando chá. Já tá gelado. Bom, obrigada, Natália. Natália, chegamos no nosso horário. Gente, muito obrigada pelo convite. Adorei. Obrigada a você. Obrigada foi uma delícia. Adoramos também. Tradução.
tradução, Tituba também, que está ali. Peraí, temos todos os Ué, livros. Ai, um meu monte Deus. de coisa. Até que a gente nem aparece mais, só os livros da Natália. Viu? E semana que vem temos clube de leitura, então quem quiser participar é só mandar contato @ livrariamandarina.com.br. E você está convidada, Natália. Obrigada Tá. por toda a sua riqueza aqui de escrita, Conversa. tradução, conversa. Muito legal te conhecer. Um dia você vem aqui, né? Tomara, gente. Tomara, vou sim. E, Vacina. É. É. Então, beijo, boa noite. Beijo, Agora eu vou tirar uma obrigada. foto. Peraí que eu esqueci. Cadê o sorriso? É. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Eu adorei o papo e nos Obrigada. vemos, então. Nos Vemos. vemos. Axé. A gente hoje tá baiana. Axé. Axé. Grava agora, né? Peraí. Ai. Tem que gravar.